Exato. E aí, Larissa, eu te pergunto, como você acha que uma feira de ciências pode despertar curiosidade e inspirar crianças e adolescentes a explorar o mundo ao redor? Olha, eu não só acho, mas eu diria que dá para ter certeza até do impacto positivo que isso pode ter na vida dos estudantes, porque eu tenho um projeto que é o Time Laritrix. Não me achem narcisista, tá? Não foi eu que escolhi o nome, foi eles. Tipo assim, contar um pouquinho da história do time. Eu, depois que comecei a repercutir, né, sobre astronomia, sobre ciência em geral, projetos, enfim, muita gente, muito aluno, principalmente estudantes de escola pública, me procurava, às vezes, querendo marcar uma reunião, certo? E aí eu via se tinha um tempinho ali, e aí eu marcava reunião com eles, ajudava, isso acabava virando uma mentoria. Hoje eu faço profissionalmente mentorias, né? Ajudo vários estudantes às vezes eles querem bolsa de estudo, oportunidades nesse sentido, às vezes sobre ciência cidadã, às vezes numa espécie de aula mesmo de astronomia, depende de cada caso. Mas na época não, na época eu nunca nem tinha ouvido falar nisso, muito menos eu me via como uma mentora, né? Já estava ali repercutindo e tudo, tendo algum tipo de sucesso positivo na minha área, que é uma coisa um pouco difícil, assim, vamos dizer. Mas eles me procuravam para fazer essas reuniões. Aí, ok. Aí a gente fazia. E era um hábito a gente postar foto, né? Postar story do print da conversa, da print ali da conversa na reunião, que era no Meet, sei lá. E aí eu mencionava eles. Quando cuida que não, eles começavam a se seguir entre si, né? Eu fazia reunião com um, aí postava, aí outra semana, em outra época, eu fazia com outro e mencionava. E eles começaram a se seguir. Quando eu vi, tava criando uma coisa assim de, tipo, melhores amigos mesmo, né? Eu posso citar, por exemplo, a Laurinha e o Eduardo Jerônimo. Eduardo, ela é lá do Ipu, município próximo ao meu, que é Pires Ferreira. E a Laurinha é de Pernambuco. E, de repente, eles estavam muito amigos. E eu, menina, vocês se conhecem de onde? Aí eles, e vai dos teus stories. Aí eu, hã? Acabou formando uma comunidade, né? Exatamente. Aí não só eles, mas vários outros, assim, que me seguiam. E aí, quando eu vi, pra não se perder, eu falei, preciso organizar esse pessoal. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp e começou ali 15 estudantes, mais ou menos. E aí hoje a gente tem mais de 100 membros nesse projeto, que eles chamam carinhosamente de Time Laritrix. Porque às vezes a gente participa de competições que precisam, né, de like, desse tipo de coisa, e eles participam também, e a gente sempre se apoia. E aí eu acho que ficou assim, essa coisa de time mesmo, sabe? De torcer um pelo outro. Mas não é um projeto assim que exige muito deles. E aí onde eu quero chegar nesse mesmo projeto, eu já ouvi vários relatos de como que eles queriam muito ter acesso a feiras científicas, a feiras de ciência, mas não tinham. E aí, por outro lado, tem aqueles mais privilegiados que dizem que, nossa, a importância que isso teve, porque você experimentar a sua área de interesse, se não fazendo o projeto, assistindo. Então, você assistir outros estudantes, às vezes, ali da mesma idade, fazendo pesquisa e expondo, e tendo que desenrolar ali não só a parte científica de criar um artigo, mas a parte social também, de poder apresentar ele, e às vezes para autoridades, né? Então, é essencial. A palavra, eu diria que é essa. E não posso falar muito da minha experiência, porque eu fui na pandemia só que eu tive acesso a feiras de ciência, e aí foi tudo online, meio assim. Mas uma coisa que eu notei, inclusive já fica a crítica, as feiras científicas daqui do Ceará, pelo menos naquela época ali, né, 2020, 2021, elas valorizavam muito mais a engenharia. E eu só queria falar de educação, de, beleza, como que a área das exatas ajuda a área das humanas, que é outra área ali. Eu sou meio dividida, eu não gosto desse negócio, dessa divisão de exatas versus humanas, porque eu acho que tá tudo muito, muito interligado, né? Apesar da gente ter algumas preferências, eu mesma tenho um pé em cada. Então, quando eu conheci feiras, não foi tão assim impactante para mim, mas por outro lado, acho que depois da pandemia, eu palestrei, me desculpem agora que eu vou estar confundindo o nome, mas eu não sei se era o Ceará Científico ou era o Ceará Faz Ciência, mas foi eu e Nicolinha e Silvana Kopseski e o professor Dermeval Carneiro, que é o diretor do planetário. Silvana, na época, era diretora de popularização da ciência no Ministério de Ciência. E a Nicolinha é divulgadora científica e considerada aí por um prêmio internacional a astrônoma mais jovem do mundo. Ela é maravilhosa. E a gente é super amiga. Tipo, já cheguei a dormir na casa dela pra ver eclipse, sabe? Pra ver evento de astronomia no dia seguinte. A gente foi lá pra garagem com a família dela, maravilhosa. Inclusive, beijo, Nicolinha, Zilma, Jean, todo mundo maravilhoso. E aí a gente foi convidada pra
para uma roda de conversa nessa feira. E aí sim que eu tive a experiência do que é o Ceará Científico ou o Ceará Faz Ciência. Eu acho que é o Ceará Faz Ciência mesmo que eu fui. Depois vocês dêem uma pesquisada aí que a gente verifica. Mas aí sim que eu fui, e para falar de mulheres na ciência, que inclusive é o tema desse ano. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, a mudança está acontecendo. Porque na minha época era tudo negócio de engenharia. E se você não fosse da engenharia, meu filho, tchau pra você. E eu sempre digo, não é eu que não quero engenharia, é a engenharia que não me quer, gente. Eu admiro muito quem faz engenharia e não sei o quê, mas não dá pra mim ainda. Ou quem sabe, talvez nunca dê, né? E tá tudo bem também. Mas eu tive ali também a experiência pessoal, porque depois da palestra a gente foi andar e tudo. E eu vi os stands e tinha amigas minhas ali, sabe, da escola e tudo, que eu tinha conhecido na escola. E aí sim eu vi como que era interessante.